E hoje vamos com trufas econômicas, um faz e venda para o ano inteiro, mas nessa época a gente aproveita muito mais. E com os preços dos produtos lá em cima, a gente precisa de economia, mas sem esquecer da qualidade. Então essas trufas são perfeitas para o seu faz e venda. E com uma base que nem vai ao fogo, você tem vários sabores. Eu vou compartilhar hoje 3, mas é claro que você pode ir além e no vídeo eu compartilho muitas dicas com vocês. E é claro que vamos com sabores queridinhos, que é maracujá. Gente, pensa na delícia que fica essa trufa. No sabor de morango, e é claro que tem um toque especial, e no sabor de limão. Lembrando que é apenas uma base para facilitar a sua produção e também trufas econômicas para você aumentar o seu lucro. Então, bora pro vídeo e fiquem ligadinhos até o final para você não perder nenhuma dica importante. Vou começar preparando o meu maracujá. Aqui eu tenho 125 gramas só da polpa. Eu utilizei 3 unidades do maracujá. Mas, gente, isso muda muito conforme a fruta. E é claro que ao longo do vídeo eu vou dando dicas para vocês se vocês não quiserem utilizar dessa forma. Aqui eles estão inteiros. E eu vou só pulsar no mix, ou então você pode passar pelo liquidificador, só pulsando também. Eu gosto de trabalhar com a semente, mas se você não gostar, você vai fazer esse mesmo processo de pulsar e passa pela peneira. Aí você utiliza só o caldo mesmo, sem a semente. E vou transferir para a panela para preparar a redução. E junto do maracujá, eu vou colocar 3 colheres de sopa de açúcar. Estou utilizando o açúcar refinado, lembrando que na descrição do vídeo eu deixo tudo disponível para vocês em gramas. Misturo bem o açúcar e vou deixar reduzir em fogo médio. Não preciso ficar mexendo o tempo inteiro como se fosse um recheio, mas assim que precisar eu mexo para também não queimar. Vou deixar nesse ponto, parece até uma pastinha. Agora eu vou deixar esfriar totalmente para utilizar. Esfria rapidinho. Agora eu vou preparar a base dos recheios. E aqui eu tenho 600 gramas de chocolate, é o chocolate mesmo. Eu sei que vocês vão me perguntar, pode ser cobertura? Gente, dá certo sim, mas para recheio você ganha muito mais qualidade utilizando o chocolate. E vou fazer o derretimento desse chocolate no micro-ondas de 30 e 30 segundos, com calma, para esse chocolate não superaquecer e mexendo sempre para ele não queimar. Se você não tiver micro-ondas, faça em banho-maria, mas também tomando cuidado para não superaquecer. E o chocolate que eu estou utilizando é esse daqui. Para você saber se é chocolate, na embalagem sempre vai estar escrito chocolate. Eu vou utilizar também a cobertura nesse vídeo e eu mostro para vocês a diferença, caso você não saiba. Mas qualquer marca dá certo, então utilize da sua preferência ou o que tiver melhor para o seu custo. Já fiz o derretimento do meu chocolate e como ele não estava novinho, como vocês viram, ele já estava aberto, ele vai ficar uns pedacinhos sem derreter. Gente, eu não vou forçar. Se eu forço, eu superaqueço aqui o meu chocolate e na hora de preparar a base, ele pode até talhar. Então, eu vou utilizar ele assim mesmo. Esses pequenos pedacinhos não vai fazer diferença nenhuma para o meu recheio. Chocolate que já está aberto, já está um tempinho ali guardado ou próximo do vencimento, acontece isso mesmo. E vou acrescentar nesse chocolate uma caixinha de creme de leite. Ele precisa estar em temperatura ambiente ou levemente aquecido. Precisa estar mais ou menos na mesma temperatura do chocolate, para eu conseguir incorporar bem. Colocando esse creme de leite, eu vou misturar muito bem até que fique totalmente homogêneo. E para trufa, é sempre interessante você deixar bem homogêneo até que atinja um brilho nessa ganache. E se você for fazer em grande quantidade essa base, você pode misturar também na batedeira, mas sempre em velocidade baixa. Minha base vai ficar assim. Caso você não consiga esse brilho, você pode passar também o fouet ou mix.
Mas lembre sempre, para essa base dar certo, você precisa respeitar a temperatura do derretimento. Então, faça isso sempre com calma e se você tiver, utilize até mesmo um termômetro. E como eu vou saborizar, eu dividi em 3 partes. Cada parte aqui tem 265 gramas. E vou começar pelo sabor de morango. E para essa saborização, eu vou utilizar 7 gramas de pó. Esse daqui é o de sorvete. Vou utilizar nesse sabor essa base para mostrar para vocês que dá certo também. Essa base é mais em conta, por isso que eu quero mostrar também para vocês. E ela é de sorvete. E para essa saborização, é só colocar na base e misturar tudo muito bem. E esse sabor, se você quiser utilizar somente esse pozinho, dá certo. Aqui, como eu vou utilizar também uma geleia de morango, então essa quantidade está ótima para mim. Mas caso você não utilize a geleia, você aumenta um pouquinho o pó. E, gente, esse pozinho para saborização vai muito de gosto. Caso não esteja bom para você, aumente mais um pouquinho. Mas vai com calma que às vezes você pode estragar aí sua produção. E eu vou utilizar também 50 gramas de geleia. Estou utilizando da marca Ricaele, já mostrei várias vezes aqui no canal. Como eu falei, se você não quiser utilizar a geleia, também dá certo. Aí, você precisa aumentar no pozinho. Mas, gente, eu super recomendo você colocar a geleia nesse recheio. Dá um toque totalmente diferente. Misturo bem até incorporar. E como eu preciso fazer a segunda etapa desse recheio com ele frio, então eu vou deixar ele descansar mais ou menos meia hora ou até esfriar totalmente. Agora eu vou fazer a saborização de limão e para isso eu vou utilizar 7 gramas de pó saborizante. Como eu falei, se você preferir, aumenta ou diminui essa quantidade. Vai provando sempre até você deixar do jeito que você prefere. Nesse de limão, eu vou utilizar esse pozinho aqui da Mavalério. Gente, é minha preferência utilizar ele. Ele é um pouquinho mais caro, mas é claro que cada um vai utilizando o que tá ao seu alcance. É só colocar junto da base e para essa saborização, eu vou utilizar também raspas de limão. E esse limão, gente, eu não posso pegar naquela parte branca, é só superficial mesmo, para ele não amargar. Essa raspa é opcional, mas ela vai intensificar mais o sabor. E, gente, todos os sabores você pode utilizar somente o pozinho mesmo. A geleia, a raspa, a redução de maracujá é tudo opcional. E como eu falei para vocês, eu prefiro o pó da Mavalério. Mas no vídeo eu gosto de trazer mais opções, não somente a qual eu utilizo, porque o meu conteúdo vai para muitos lugares, até fora do Brasil. E eu quero que todas as pessoas que assistam aqui o canal tenham também a possibilidade de preparar, vender e lucrar com as receitas. E às vezes, gente, eu saio até da minha rotina, faço testes para trazer mais informações para vocês. E para intensificar a cor, eu também utilizo corante. Eu vou utilizar o Nail Color, que ele é universal, mas também dá certo, tá, gente, com o Soft in Gel. Mas eu preciso utilizar a cor verde, né? A princípio, eu vou colocar apenas 2 gotinhas, é pouquinho mesmo, porque eu também não quero que fique muito artificial. Vou misturar e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a base de morango, reservar até esfriar. Agora, eu vou para a saborização de maracujá, lembrando que eu dividi essa base em partes iguais para os 3 sabores. Para esse sabor, eu vou utilizar somente a redução que eu preparei com vocês e ela precisa estar totalmente fria. Fiz em cima da balança para eu falar para vocês a quantidade certinha da redução. E eu coloco aos poucos também, para eu não deixar muito forte. E, gente, esse sabor de maracujá tem várias possibilidades também. Aqui eu vou utilizar somente a redução, mas caso a minha redução não dê o sabor que eu quero, eu posso colocar também pozinho no sabor de maracujá, ou então eu posso trabalhar somente com pó de maracujá. Mas, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu já fiz vários testes de sabores e esse de maracujá com a redução é o melhor. Se você nunca preparou, utilize dessa forma.
E, gente, eu não sou muito fã de maracujá, mas quando eu faço dessa forma, eu gosto. E como, né? Nem deveria, mas como. E, gente, todo mundo gosta desse sabor de maracujá. Se você fala para escolher um dos sabores, esse ganha. E o total dessa redução deu 85 gramas. Mas, gente, não se prenda a isso não. Se faltar, coloque um pouquinho de pó saborizante. E aqui vai ser do mesmo jeitinho, eu vou deixar tudo bem misturado e vou reservar para esfriar. Enquanto isso, eu já vou preparar o meu chantilly, é isso mesmo, eu vou colocar chantilly nessa trufa. E aqui eu tenho 200 ml e esse chantilly precisa estar bem geladinho para o batimento. E como vocês estão vendo, que às vezes é dúvida, primeiro eu meço esse chantilly e depois eu faço o batimento. Aqui vai ter a quantidade certinha já para os meus 3 sabores. E, gente, o ponto desse chantilly é muito importante, porque ele também pode influenciar na validade da minha trufa. Eu preciso deixar esse chantilly bem firme. Aqui eu estou utilizando o fouet elétrico para ficar melhor para eu mostrar para vocês. É claro que na batedeira você consegue esse ponto melhor. Esse ponto é bem firme. E por que que esse chantilly pode influenciar na validade? Porque se você não faz o batimento corretamente, que é deixar ele bem firme, ele sora, gente. Isso vai acontecer dentro do nosso produto. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já em mousse de maracujá. Eu não fiz o batimento corretamente e depois ele solta uma aguinha. E eu não quero isso para o meu produto, porque vai diminuir a validade. Isso, gente, aconteceu comigo em bolo de pote, então fica muito mais visível. E eu vou deixar o meu chantilly nesse ponto que ele já começa a fazer um buraco no meio. E com a minha base fria, eu vou acrescentar o chantilly. Gente, não posso colocar o chantilly com a base nem morna, senão vai acontecer a mesma coisa. O chantilly vai sorar dentro do meu recheio, eu não quero isso de jeito nenhum. E também ele não vai trazer a função que eu espero dele aqui, que é trazer leveza para esse recheio e o rendimento. Em cada base, eu vou colocar 65 gramas de chantilly. E aqui, gente, se você quiser preparar apenas um sabor com uma base, é só você pegar a quantidade da saborização e multiplicar por 3, porque eu fiz 3 sabores. E como eu falei, aqui eu estou preparando apenas 3 sabores, mas, gente, você consegue tantos sabores com esses pozinhos e com geleias também. E acrescentando o chantilly, eu misturo, faço isso com delicadeza, tá? Mas aqui eu precisei acelerar o vídeo. Aqui não atingiu a cor que eu quero, então eu vou colocar uma gotinha de corante. Utilizei o soft em gel, mas como eu falei, o universal também dá certo. E misturo. Se precisasse, eu colocava mais um pouquinho de corante ou então até atingir a cor que eu quero. Feito isso, eu vou deixar esse recheio descansar em temperatura ambiente por apenas 2 horas. Só para ele estruturar um pouco e eu conseguir trabalhar com mais facilidade. Mas se você não tiver esse tempo, você já pode começar a rechear suas trufas, tá, gente? Como eu falei, elas irão para a geladeira, então ela pode estruturar já dentro da trufa mesmo. E para o sabor de limão vai ser a mesma coisa. Com a minha base fria, coloco 65 gramas de chantilly. Vou misturar tudo muito bem e também vou deixar descansar 2 horas. E, gente, para algumas pessoas pode ser estranho utilizar o chantilly aqui na trufa, mas essa minha trufa vai ser gelada. Eu vou manter ela o tempo todo em refrigeração. As trufas tradicionais a gente não coloca na geladeira, espera lá tirar toda a umidade pra gente embalar. Essas aqui não, gente, tem muita facilidade no preparo, porque eu vou deixar ela o tempo inteiro na refrigeração. E até mesmo quem vende nas ruas precisa deixar sempre as trufas bem geladinha para transportar. E essa trufa, além de trazer economia, traz muita facilidade na hora de preparar. E, gente, já falei para vocês aqui que eu comecei na confeitaria com trufas, já compartilhei tudo com vocês em outro vídeo, e eu sempre coloquei um pouquinho de chantilly no recheio, mas como eu falei, sempre vou manter em refrigeração. E como eu faço se eu quero deixar a trufa para o cliente ver fora da geladeira? Eu deixo sempre um pouquinho ali à amostra,
Aqui ela vai ficar somente para isso e quando eu fizer a venda, eu entrego para o cliente. Aqui está em refrigeração. E, gente, você pode utilizar esse recheio em muitos preparos, mas a única coisa que a gente precisa tomar cuidado é conservar bem em refrigeração, porque dependendo até como você vai transportar essa trufa, você pode diminuir a validade dela. Mas como eu sempre falo, tá, gente? Faça sempre o seu teste, porque um ambiente sempre é diferente do outro. Todos os recheios estão prontos, lembrando que foram 65 gramas de chantilly em cada base, agora é só deixar descansar. Agora, para as casquinhas, eu vou utilizar a cobertura. Estou utilizando no sabor blend, mas é da preferência de cada um. E para o derretimento, vai ser a mesma coisa. Vou levar para o micro-ondas de 30 em 30 segundos. E mesmo sendo cobertura, eu preciso ter essa preocupação no derretimento. Se eu superaqueço ela, ela vai ficar muito grossa, vai atrapalhar a minha produção e também eu não vou ter o mesmo rendimento. E a cobertura que eu estou utilizando é essa daqui, mas utilize da sua preferência, marca e sabor. E para você saber a diferença de cobertura e chocolate, tá vendo que nessa embalagem está escrito cobertura sabor chocolate. E do chocolate que eu mostrei para vocês estava somente chocolate. E como eu estou utilizando a cobertura, não preciso do choque térmico, mas se eu fizer a troca aqui para as casquinhas utilizando o chocolate nobre, eu preciso dar o choque térmico. E mais, gente, se eu preciso aquecer o chocolate mesmo, eu preciso repetir o processo do choque térmico. A cobertura não, eu posso aquecer novamente quantas vezes eu precisar, só tomando cuidado para não superaquecer. Minha cobertura totalmente derretida, agora eu vou começar a preparar as casquinhas e para isso eu vou utilizar essa forma de 3 partes. Aqui tem a parte de acetato, o meio de silicone e mais uma parte de acetato. Ela facilita muito a nossa vida. E a referência dessa forma é SP41. Tô deixando passar aí na tela para vocês. Essa não é a mini trufa, tá, gente? Essa é o ideal mesmo para vender no dia a dia. E essa forma vem com a marcação até onde eu preciso colocar o chocolate ou a cobertura, que é o meu caso. E é bem simples, eu vou colocar a cobertura até essa marquinha, vou preencher toda a cavidade. Ali eu já estava mostrando para vocês como estava bem friozinho, a minha cobertura, ela vai cristalizando mesmo. E eu posso aquecer ela quantas vezes eu precisar. Para finalizar as casquinhas, eu vou dar umas batidinhas para eu retirar todo o ar. Vou vir com as outras 2 partes. No meio sempre fica o silicone. Dou uma apertadinha e verifico sempre se toda a cavidade tá preenchida. Feito isso, eu vou levar para a geladeira, sempre a forminha virada. E a geladeira mesmo, tá, gente? Se eu coloco aqui no freezer, como é cobertura, qualquer coisinha na hora que eu for retirar o acetato e o silicone, as minhas casquinhas trinca muito. E sempre vou levar para a geladeira nessa posição que está aqui. Deixo mais ou menos 5 minutos. Eu não preciso deixar aqui que fique totalmente opaco, porque eu ainda vou rechear e vou levar novamente para a geladeira. Então, o chocolate firmou, já consigo retirar o silicone, eu já posso começar a rechear. Já retirei a parte de acetato, agora eu retiro o silicone de toda a cavidade. Presta bem atenção para você não rechear a casquinha com o silicone, que nem eu faço às vezes, tá, gente? Quando eu vou ver, já era, e eu perdi, né? E para rechear, eu já coloquei o meu recheio em uma manga de confeitar. Gente, isso facilita muito do que você utilizar uma colher. Também dá certo com a colher, mas vai atrapalhar um pouquinho a sua produção, porque a manga de confeitar vai muito mais rápido. E também aqui eu tenho que me preocupar em deixar bem preenchido essa cavidade. E eu sempre preciso deixar o espaço para fazer a minha tampinha. E para fazer ela é só vir com a cobertura, deixar bem tampadinho. Deixe bem tampadinho sempre, tá, gente? Isso também vai influenciar na validade. E essa trufa de morango, eu vou ter o rendimento de 20 unidades. Aqui, cada sabor vai me render uma quantidade diferente por conta da saborização.
Já fiz todas as tampinhas, agora é só levar novamente para a geladeira até cristalizar. Cristalizando, é só desenformar e cobertura, gente, nem tem sofrimento, ela sai facilmente das forminhas. Eu gosto de colocar um papel manteiga e uma tampa grande para eu desenformar e não quebrar nenhuma casquinha. Se eu faço isso direto na minha bancada, corre o risco de uma cair para um lado, outra para o outro e quebrar a casquinha. E com uma faca sem serra, eu vou retirar todas essas rebarbinhas. Só as que precisam, porque tem algumas que saem perfeitinhas já para embalar. E como essas trufas são geladas e elas vão ser mantidas o tempo inteiro em refrigeração, eu já posso embalar elas sem precisar retirar toda a umidade que fica na casquinha. Facilita bastante, né, gente? Eu estou utilizando a embalagem de trufa mesmo, eu vou pegar a medida dela e deixar na descrição para vocês. E para embalar, eu centralizo a minha trufa na embalagem, fecho dos dois lados e giro também as duas pontas. E para os outros dois sabores vai ser a mesma coisa. Já coloquei o meu recheio em uma manga de confeitar, fiz as minhas casquinhas, deixei cristalizar, vou preencher toda a cavidade com o recheio e faço a tampinha. Levo novamente para a geladeira para cristalizar. E o recheio de maracujá com essa saborização, o rendimento foram de 19 unidades. Para embalar vai ser do mesmo jeitinho. E, gente, tem muitas embalagens no mercado como essa que já vem com sabor. Vou preparar a de limão do mesmo jeitinho, como já falei para vocês. E o rendimento desse recheio de limão com essa saborização, o meu rendimento foram de 14 unidades. E para embalar vai ser do mesmo jeitinho, tá, gente? Desenformei, já coloco na embalagem. Feito todas, levo novamente para a geladeira e vou manter ela lá até a minha venda. E vou recomendar sempre para o meu cliente que ela precisa ser mantida em refrigeração. Enquanto eu finalizo essa trufa, eu já vou compartilhando com vocês o custo da minha receita. Essa receita me custou R$ 58,93, só o custo dos ingredientes. Está passando todas as informações aí na tela para vocês. O rendimento aqui dessa produção foram de 53 trufas. E o aplicativo me sugeriu a venda de R$ 4,10. Lembrando que é a trufa grande, tá, gente? Se você já faz a venda de trufas, mesmo essa sendo econômica, você pode padronizar com os seus preços e apresentar para o cliente com um nome diferente do que você já faz. Como essa, você pode apresentar trufa gelada. E as minhas outras trufas, sem ser econômica, a minha precificação hoje sai para eu vender a partir de R$ 5 ou R$ 6. Só para mostrar para vocês que essa trufa é realmente econômica. E se eu manter o preço das outras trufas, eu consigo aumentar o meu lucro. Pesei também para não esquecer de falar para vocês e ela fica em torno de 37 a 43 gramas. E sobre a validade, aqui para mim ela sempre fica 15 dias em refrigeração, mas como o meu produto sempre tem que vencer bom, eu dou a validade de 10 dias. Mas como eu falei, faça sempre o seu teste e se você for vender na rua ou transportar, deixe ela sempre bem refrigerada, porque isso também pode diminuir a validade. E, gente, aqui em São Paulo já começa um friozinho, então trufa vende muito mais, mesmo eu mantendo ela em refrigeração. Então, aproveite muito, gente, essa época. E esse conteúdo mais econômico eu trago principalmente para as pessoas que querem começar ou então querem aumentar o lucro, porque não tá nada fácil, né? Então, se você gostou do conteúdo, se ele te ajudou, me conta. Eu tenho mais 2 sabores que vende muito para compartilhar com vocês. E para isso, eu preciso saber se vocês gostaram. E se você puder, compartilhe muito esse conteúdo, principalmente com pessoas que você sabe que querem começar com o Faça e Venda, principalmente esse que é mais econômico. E assim você vai estar ajudando o canal também. E é claro que eu vou te esperar no próximo vídeo. Tchau, tchau!